dia, gente. Dia do seu direito. A gente está aqui falando sobre a reforma da Previdência. Como é que fica a nossa vida, como é que fica o seu direito de se aposentar. Quem está aqui é a doutora Rosângela Vasconcelos, tirando as nossas dúvidas. E daqui a pouquinho a doutora Rosângela fez uma ligação com a reforma trabalhista com a reforma da Previdência. A gente vai saber, por exemplo, o fundo de garantia por tempo de serviço, se o trabalhador vai poder usar. A gente tem uma pessoa muito querida em São Paulo aguardando já para entrar ao vivo com a gente, Luquinha. Pois é, vai sem aparecer para vocês aí mesmo, mas a Vilma está perguntando o seguinte: quem tem direito a adquirir aposentadoria especial vai perder após a reforma ou continua do mesmo mês? Não, vai ter algumas alterações sim, com relação às atividades insalubres. Ontem mesmo o presidente falou que vai necessitar de algumas leis complementares para ele regulamentar algumas atividades que são insalubres, mas por hora continua os 25 anos dentro daquele rol de atividades que são consideradas especiais. Há só uma alteração com relação a algumas profissões que a gente não sabe se vão ser mantidas por um decreto antigo ou não. Entendi. Perfeito, Solange. Pois é, Luquinha, a gente está aqui, quem está aqui comigo, o Lucas que está aqui comigo. A gente está falando da reforma da Previdência. Agora, será que o trabalhador, que trabalha tanto, né? Que o dinheiro do fundo de garantia, o fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, será que ele pode usar esse dinheiro, por exemplo, para um empréstimo consignado? Então agora a gente vai ao vivo até São Paulo conversar com o professor Marco Silvestre, nosso querido professor Marco Silvestre da Band News, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Ele está ao vivo aqui no Skype, é isso? Coloca ele. Oi, professor! Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que está o senhor aí? Ótimo, maravilha. Melhor agora na companhia de vocês e dos nossos telespectadores do Falando Nisso. Coisa boa aí em São Paulo. Professor, a gente está falando aqui sobre a reforma da Previdência, né? A gente quer saber o seguinte: o dinheiro do FGTS é uma garantia por empréstimo consignado? O trabalhador vai poder usar esse empréstimo? Na realidade, a ideia é que o FGTS sirva como esta garantia para que o trabalhador possa levantar um dinheiro no crédito consignado, muitas vezes até superior àquela margem de 30% que ele tem direito. Então, a gente vê o governo aí utilizando os recursos do FGTS, no fundo, para tentar aliviar um pouquinho os efeitos tão nocivos desse desemprego grande que a gente tem nesse momento. Agora, existe esse limite de 30% para o trabalhador. Se ele já alcançou esses 30%, se ele já fez empréstimo, ele vai poder fazer um novo empréstimo mesmo tendo alcançado esses 30%, professor? Desde que o FGTS dele dê lastro a esse novo empréstimo será possível sim. Agora, muita sabedoria do que fazer com o dinheiro proveniente desse novo empréstimo é que é importante, né? Tá, o senhor recomenda o quê? Esse dinheiro deve ser usado para quê, por exemplo? Prioritariamente, Sol, embora eu saiba que isso não tem muita graça fazer essa sugestão, a nossa sugestão prioritária é para a eliminação de dívidas muito graves, né? Quem tem uma dívida muito preocupante em um ou mais cartões de crédito, quem ainda tem uma dívida pendurada em um ou mais cheques especiais, quem tem uma dívida em atraso, você que, por exemplo, está já no atraso ou está na iminência de atrasar um financiamento de automóvel, um financiamento de uma moto, onde você sabe, você estará sujeito à busca e apreensão do bem caso você não venha pagar. Então, nesses casos de dívidas muito preocupantes, a melhor coisa é usar esse recurso adicional para quitar essas dívidas, para eliminar essas dívidas, aprender a lição e ficar longe desse tipo de dívida que é sempre muito prejudicial. É lógico que a partir daí, né, não havendo esse tipo de dívida tão urgente, eu não estou dizendo eliminar qualquer dívida. Se é aquela dívida que está tudo bem, bonitinha, encaixadinha no orçamento, você vem pagando as parcelas sem dificuldade, você deixa ela correr. E você pega esse recurso adicional e aí sim você pode usar para alguma coisa mais impactante na sua vida, aquela reforma em casa que você estava querendo fazer, aquele conserto bom no telhado que você pensava em fazer antes de vir a próxima temporada de chuvas. No fundo, a gente quer usar o dinheiro proveniente de crédito para impactar a vida dessa forma. Só que se a gente não tapar o buraco das dívidas muito preocupantes primeiro, esse buraco vai ficar lá e vai ficar comendo a nossa segurança, o nosso equilíbrio financeiro pelas pernas. Exatamente. Professor, vou pedir que o senhor não saia daí, por favor, acompanhe a gente um pouquinho mais, porque tem algumas perguntas aqui relativas às pessoas que foram mandadas embora. Se existe essa multa, se eles podem usar
usar o dinheiro dessa multa também. Como é que faz isso? E o aposentado, aquele aposentado que também ainda está precisando de um dinheirinho, como é que ele faz para conseguir sair do vermelho, né, Luquinha? Pois é, só tô com uma pergunta da Miriam aqui para voltar a conversar com a doutora Rosângela. Ela comenta o seguinte, acho que dá para colocar aí também para vocês em casa verem, né? Ela diz que sempre trabalhou sem registro, sendo vendedora, empregada doméstica, fazendo limpeza em escritório, sempre fazendo bicos, doutora. Ela tem somente 8 anos pagos com registro e ela tem 60 anos de idade. Ela quer saber o que ela pode fazer. A Miriam. Eu acho um caso sem solução. É mesmo, doutora? Porque com a reforma ela vai ter que ter 62 anos, né, que foi aprovada agora, e 25 anos de contribuição. Praticamente a reforma ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Na reforma a gente está chamando de aposentadoria híbrida, porque usa a aposentadoria por idade com a aposentadoria por tempo de contribuição. Se ela começar a recolher agora, somente com 8 anos, você imagina para 25. Nossa. Ela vai chegar a 90 anos e não vai se aposentar. Então, no caso dela, eu não vejo solução. Entendi. Gente, vamos saber já já como é que fica o seu direito de se aposentar. Tem algumas pessoas aqui na dúvida. Vale a pena, doutora, aquela pessoa que já alcançou o direito de contribuição, já alcançou, vale a pena e não tem a idade, pedir aí a aposentadoria, pelo menos para garantir esse direito antes que o governo mexa no seu bolso? A gente vai saber daqui a pouquinho, né, Lu? Pois é, agora a gente comenta com vocês esse absurdo dessa disputa de racha que causou a morte de um pedestre no Paraná. A polícia tenta ainda localizar o responsável pelo atropelamento na cidade de Cascavel. Imagens de câmera de segurança mostram o exato momento, como a gente vê, Meu olha Deus, só, Solange, que absurdo, em que este homem foi atropelado. Um absurdo mesmo, né? Pelo horário também, Solange. Acharam o carro que estava na casa, se eu não me engano, do irmão do motorista, mas o motorista mesmo fugiu. A gente espera que essas imagens sirvam de flagrante para acidente de trânsito, né, Luquinha? Só agora uma coisa, olha, se você estiver comendo, para de comer um pouquinho, porque que imagem nojenta dessa criatura gigante que foi encontrada na Indonésia e ninguém entende o que é isso, só, mas a gente já comenta com vocês, não sai daí, mas agora aquele momento que a gente ama no programa é o momento que eu vou chamar de princesura. Olha só, vocês vão entender por quê. Oi, Luquinhas. Oi, Sol. Oi, Sol. Um beijo. Um beijo. Bem grande. Bem grande. No coração de vocês. No coração de vocês. Manda beijo, Júlia. Beijão.